muitas pessoas têm apenas desejos e desejos não resistem aos problemas, às crises, aos vales dos vexames e dos fracassos. Nós precisamos de sonhos e há uma diferença entre o céu e o inferno emocional, entre sonhos e desejos. Sonhos são projetos de vida, mesmo quando as pessoas zombam de você, te excluem, mesmo quando elas acham que não vale a pena investir em você. Se o teu sonho for um projeto de vida, você vai lutar por ele. Você luta pelos seus sonhos? Quais sonhos estão debaixo do tapete dos seus fracassos, das vaias, das perdas ou até do excesso de atividades? Não queira ser imediatista. Não seja escravo da sua ansiedade, escravo do que os outros pensam e falam de si, escravo das suas perdas, mágoas e frustrações, escravo do medo do futuro, escravo da opinião dos outros. Seja um ser humano livre, seja um empreendedor. Deixe-me contar a minha experiência como empreendedor. Quando eu estava no ensino médio, os meus colegas, os meus amigos, diziam que eu só tinha um caderno e nada escrito. Eu era a segunda nota da classe, de baixo para cima. Ninguém apostava em mim. Os meus colegas reunidos, falando sobre o futuro, uns queriam ser engenheiros, agrônomos, professores, e eu disse que queria ser um médico e queria ser um cientista. Silêncio geral. Depois vieram os deboches. Aí eu descobri, já logo no início, algumas ferramentas para ser um empreendedor que tenha estabilidade e se reinventa. Não um empreendedor que morre nos problemas da segunda-feira. Eu descobri que as principais decisões da vida são solitárias. O empreendedor tem de tomar atitudes solitárias. Não espere que as pessoas te compreendam. Não espere que elas te aplaudam. Eu estudei 12 a 14 horas e entrei na faculdade de medicina. E na faculdade de medicina eu não conseguia ser um aluno comum. Eu debatia e discutia. E no segundo para o terceiro ano eu passei pelos vales dramáticos de uma dor emocional, um estado depressivo. E percebi que as lágrimas que nós não choramos, aquelas que nós nunca tivemos coragem de encenar no teatro do rosto, elas são mais doloridas do que aquelas que se encenam. Mas eu tinha dois caminhos como um empreendedor. Ou a dor me destruiria, ou eu usaria a minha dor para me reconstruir. Mas sabia que eu tinha que me reinventar. E eu comecei a escrever os meus pensamentos perturbadores, o meu sofrimento por antecipação, a minha autopunição, e me questionava por que eu não sei gerir esses pensamentos, por que eu não consigo proteger a minha emoção, por que a minha mente é terra de ninguém. Você já sentiu isso? A sua mente como terra de ninguém? Naquela época, eu me resgatei, me reinventei por escrever milhares de ideias. Quando estava no 6º ano da faculdade de medicina, eu ficava 4 horas por dia dentro de uma sala saturada de lixo, milhares de caixas de remédios, amostra grátis, numa máquina de escrever, Olivetti, à mão, escrevendo, datilografando as minhas ideias. Quantas pessoas me aplaudindo? Ninguém. Eu queria construir uma nova teoria sobre o funcionamento da mente. E eu não sabia, mas estava desenvolvendo conhecimento numa área que poucos pensadores arriscaram-se a produzir conhecimento. O universo dos pensamentos, os tipos de pensamentos e o eu como gestor da mente humana. Freud, Piaget, Vygotsky, Arthur Schopenhauer, Kant, Hegel e tantos brilhantes pensadores usaram o pensamento pronto para produzir as suas teorias, mas eles não tiveram oportunidade de estudar o próprio pensamento, os tipos, natureza e gerenciamento dos pensamentos, nem
estudaram adequadamente o eu como autor da nossa própria história. E eu, num país que não valoriza os seus cientistas adequadamente e que não apoia a ciência básica, ainda mais sobre o funcionamento da mente, me arrisquei nessa empreitada. A dor foi meu mestre. E eu, então, no 6º ano, 4 horas por dia, escrevia as minhas ideias. Muitos dos meus colegas achavam que eu estava delirando. O que o Augusto está fazendo naquela sala que só tem lixo? Mas algo me controlava. Eu queria contribuir com a humanidade. Eu poderia fracassar, mas eu queria, de alguma forma, dar o melhor de mim para a sociedade. E eu produzi vários pensamentos, várias milhares de dúvidas sem respostas. E quando estava no final do 6º ano, eu tinha 400 páginas e procurei várias editoras para publicar meu livro. Nem sabia o que era edição de um livro. Nunca ninguém me apoiou, nunca ninguém me incentivou. Hoje eu incentivo centenas e centenas de pessoas para escrever os seus livros. Mas naquela época não tive ninguém que me apoiou, porque eu não conhecia nenhum escritor, nem sabia que tinha que enviar uma carta para o setor editorial das editoras. Bom, depois de meses vieram as cartas e elas vieram negativas. Olha, seu livro não preenche a nossa linha editorial. Aí resolvi trabalhar, resolvi ter sucesso, já estava casado. Bom, depois de 2 a 3 anos, eu percebi que eu estava traindo o meu sonho. Eu deixei de escrever intensamente e comecei a trabalhar, me especializar, fui para fora do país. Aí eu percebi que deveria continuar a escrever as minhas ideias. Então eu atendia os meus pacientes e nos intervalos, à noite, nos feriados, nos finais de semana, escreviam. Sabe quanto tempo eu demorei para publicar meu primeiro livro? Sabe quantos anos eu escrevi? 25 anos. Sabe quantas páginas? Mais de 3.000 páginas. E eu considerava cada paciente meu, não importa se tinha uma esquizofrenia, se achava que o mundo conspirava contra ele, ou se tinha uma depressão, onde perdeu o sentido da vida, ou se tinha obsessão, ideias fixas de conteúdo negativo, ou se tinha uma síndrome do pânico, ataque de pânico, uma sensação súbita e iminente que iria morrer ou desmaiar, embora tivesse uma saúde ótima. Eu considerava todos eles como pérolas vivas no teatro da existência. Tão complexos como eu, porque eu estava pesquisando, desenvolvendo ideias sobre os pensamentos, a organização da imagem mental, o raciocínio complexo. E quando uma pessoa pensava que ia morrer, mesmo estando ótimo de saúde, ou seja, tinha um ataque de pânico, nem de longe aquilo era uma ideia de seu menor valor, de baixa complexidade. Quando alguém achava que as pessoas estavam falando dele, tinha ideias paranoicas, nem de longe eu considerava aquelas ideias como absurdas, de baixa complexidade. Cada paciente meu era uma estrela viva no teatro da existência e eu, como empreendedor de uma nova teoria, escrevia e reescrevia essas ideias. Foram 3.000 páginas. Você teria essa coragem de escrever uma teoria durante 25 anos sem saber se ela será aceita ou rejeitada, publicada ou excluída? Muitos têm desejos. Desejo de escrever o seu livro, desejo de ter um grande amor, desejo de ser um profissional liberal incrível, desejo de ser um profissional nas empresas que impacta os seus colegas, que traz novos processos e ideias, desejo de ser um empresário que expande os lucros da sua empresa para que mais pessoas possam ser empregadas, mais colaboradores, para que ela possa contribuir com a humanidade. Muitas pessoas têm apenas desejos, reitero, e desejos não resistem aos problemas, às crises, aos vales dos vexames e dos fracassos. Nós precisamos de sonhos. E há uma diferença entre o céu e o inferno emocional, entre sonhos e desejos. Sonhos são projetos de vida. Mesmo quando as pessoas zombam de você, te excluem,
mesmo quando elas acham que não vale a pena investir em você. Se o teu sonho for um projeto de vida, você vai lutar por ele. E se você tiver que trocar de sonhos, você não troca de perspectiva. Você pode trocar de sonhos, mas será motivado, controlado por um projeto para contribuir à humanidade, para contribuir com a sua sociedade, para contribuir com seus amigos e com a sua família. Quem tem desejo, quem tem apenas intenção, não tem resiliência, não sabe a diferença entre ter uma teimosia e uma capacidade de superar suas crises e transformar os dias mais tristes da sua história nos momentos mais difíceis da sua vida. Pense comigo, eu tinha 3.000 páginas. Quando eu tinha 400 páginas, 2 décadas antes, as editoras me rejeitaram. E agora? Com 3.000 páginas. E agora que os pensamentos se tornaram muito mais complexos? Eu procurei as editoras. Mandavam, resumia minha teoria e mandava pelo correio. E as respostas, mais uma vez, demoravam. E muitos editores me diziam: infelizmente, o seu livro é complexo demais, não preenche a nossa linha editorial, não vamos publicá-lo. Uma resposta atrás da outra. E eu me lembro que quando eu estava no 4º ano da faculdade de medicina e minha namorada estava no 2º ano, tinha uma dificuldade financeira enorme e levei-a para tomar um suco. Quando nós saímos daquela casa de suco, caiu um bilhete do meu bolso. E ela ficou desconfiada, será que é uma outra garota? E eu olhei para ela e lhe disse: olha, eu não sou muito normal. Se você quiser conviver comigo, apostar nesse relacionamento, saiba que eu estou escrevendo uma nova teoria sobre o funcionamento da mente. E eu não sei aonde vai me levar isso, mas isso está me controlando. E fazia 2 anos apenas que eu estava escrevendo a minha teoria. Bom, ela apostou em mim, nos casamos, e quando a minha filha tinha 11 anos de idade, eu estava escrevendo as minhas ideias, eu atrasei para mais um compromisso, e a minha esposa buzinava no carro. Eu entrei dentro do carro, e a minha filha fez a pergunta fatal: papai, quando você vai terminar o seu livro? A minha esposa, numa das raras vezes que perdeu a paciência comigo, ela olhou para ela e depois para mim e me disse: minha filha, o teu pai nunca vai terminar esse livro, porque quando ele terminar ele vai morrer, porque eu conheci ele falando deste livro, falando dessa teoria. Felizmente eu terminei e não morri. Bom, e depois de ter terminado, passado por várias rejeições, uma editora apostou no projeto. Mas o editor me chamou e falou: olha, não dá para compreender o que você escreveu, isso tudo é muito sofisticado. Você tem de tirar muitos termos para que este livro possa ser entendido pelas pessoas. E nós retiramos 500 termos do meu livro Inteligência Multifocal. E quando eu publiquei, fiquei extremamente feliz. Algumas lágrimas agora serpentearam o teatro do meu rosto de felicidade. Mas fiquei triste por outro lado, porque infelizmente quase ninguém entendeu o que eu escrevi, embora eu tivesse alterado vários textos e mudado vários termos. Mas e daí? O que eu faço? Desisto dos meus sonhos? Deixo de ser um empreendedor? O que eu faço? Serei mais uma pessoa derrotada que não luta pelos seus sonhos? Você luta pelos seus sonhos? Quais sonhos estão debaixo do tapete dos seus fracassos, das vaias, das perdas ou até do excesso de atividades? Quais projetos que poderiam transformar você num pai empreendedor, num executivo empreendedor, num profissional liberal ou profissional das empresas que faz a diferença e você até hoje não teve coragem de materializá-lo? Você adia e adia. Bom, naquela época eu tinha mais uma vez uma encruzilhada. Ou
eu retornava e me tornaria mais um médico que atendia seus pacientes com respeito, carinho e inteligência, ou democratizava essas informações para que milhares, quem sabe no futuro, milhões de pessoas pudessem utilizá-las nas universidades, nos consultórios, nas escolas. Então eu teria que democratizar o acesso às informações, escrever o complexo e mais palatável, mais simples. Aí, como empreendedor, eu desenvolvi essa técnica. Vou escrever imaginando que aqui tem judeus clássicos, católicos ortodoxos, católicos romanos, protestantes, budistas, islamitas, ateus, intelectuais, pessoas de nível médio. Eu me imaginava diante de uma plateia fictícia e tentava escrever e reescrever para que todos eles pudessem, de alguma forma, assimilar as minhas ideias e fazer a mais importante viagem que um ser humano deve empreender, uma viagem para dentro de si mesmo. E foi assim que fiz. Comecei a escrever novos livros. 1, 2, 3. E o resultado vocês sabem. E falo isso com muita humildade, sem a necessidade neurótica de poder, porque quem ama o poder não é digno dele, quem ama o poder não é digno de ser um empreendedor. Hoje eu sou considerado o autor mais lido do país, talvez, de acordo com a imprensa, nos últimos 20 anos, na década passada e nessa década. Mas eu não sou uma pessoa que me considero maior ou melhor do que os outros. Pelo contrário, eu sempre me coloco, como digo nos meus livros, inclusive nos livros de ficção, como O Vendedor de Sonhos, O Colecionador de Lágrimas, O Futuro da Humanidade, O Homem Mais Inteligente da História. Eu falo que eu sou um ser humano em construção, em busca do mais importante endereço, o endereço dentro de mim mesmo. Você já encontrou o endereço dentro de si mesmo? Você já se tornou o mais incrível dos empreendedores, viajando para os bastidores da sua mente, entendendo que é um biógrafo que está arquivando cada pensamento perturbador e cada emoção angustiante e depressiva? Você sabia que você não apenas deve tomar banho físico a cada 24 horas, tem pessoas que tomam 2 banhos por dia. Eu já tive pacientes que tomavam 40 banhos por dia, porque tinha um processo obsessivo, fazia um ritual onde o eu não era autor da sua própria história. Não vou entrar em detalhes. Mas você sabia que você também tem de tomar um banho emocional? Você tem de fazer higiene mental para ser um brilhante empreendedor? Mas infelizmente, no mundo todo, nós somos irresponsáveis como consumidores emocionais. Nós compramos produtos que tenham prazo de validade aceitável, produtos que tenham qualidade, que não estejam cheirando mal, putrefados, mas somos consumidores emocionais irresponsáveis. Um olhar atravessado estraga o dia, uma crítica a semana, uma rejeição estraga uma vida, uma traição asfixia uma história. Por quê? Porque o nosso eu não é um grande gestor da nossa mente. Nós não somos CEOs, presidentes, diretores do planeta emoção. Por isso que frequentemente nós não somos grandes empreendedores no teatro social. Por isso que nossas ideias não têm densidade, nós não nos reinventamos. Nós não escrevemos capítulos nobres em dias dramáticos. Queridos amigos, eu lhes conto essa história para que vocês entendam que por detrás do que vocês sabem, dezenas e dezenas de milhões de livros vendidos em mais de 70 países, existe uma pessoa que passou por lágrimas, por crises, por dores, por angústias, passou pelos vales mais sórdidos dos fracassos. Mas eu aprendi, mais uma vez, que quem vence sem riscos triunfa sem glória. Se você é apaixonado pela humanidade, se você quer ser um empresário, um profissional liberal, um profissional das empresas, um pai, um educador, um gestor de uma escola incrível, você não tem que ter medo dos infernos. Você tem que ter medo, sim, de não entender
que as flores não surgem nas primaveras. As flores são secretadas nos invernos. A escassez hídrica, o frio intenso abate sobre as plantas e elas metabolizam, secretam as flores como tentativa desesperada de se reinventar, produzindo sementes para que nunca nos falte uma floresta. Ou seja, as flores e as sementes é a reinvenção das plantas para que elas possam continuar a vida. E você se reinventa desta maneira? Nunca se esqueça. Há duas maneiras de se fazer uma fogueira. A primeira maneira é usando madeira seca. A segunda maneira é usando as sementes. O que você prefere para produzir uma fogueira? Madeira seca ou as sementes? Claro, parece ridículo você usar as sementes. Nós temos tendência a queremos resultados rápidos. Mas eu te digo que os melhores resultados não são produzidos pelas madeiras, porque você usa madeira, você dá bronca, você critica, você se desespera, você tem a necessidade ansiosa de ser impulsivo e diz, por exemplo, eu sou transparente. Quem diz que é sempre transparente, que fala a verdade, na verdade é um desequilibrado, não tem autocontrole. Quem usa madeira seca, logo experimenta o retorno do frio, do inverno. Mas quem usa as sementes, planta nos solos da sua mente, do seu coração emocional, e elas se transformam em plantas que vão produzir uma floresta e nunca mais vai te faltar madeira para que você possa se aquecer. Prefira as sementes. Seja um empreendedor que trabalhe as ferramentas mais importantes para que você seja autor da sua própria história. Não queira ser imediatista. Não seja escravo da sua ansiedade. Escravo do que os outros pensam e falam de si. Escravo das suas perdas, mágoas e frustrações. Escravo do medo do futuro. Escravo da opinião dos outros. Seja um ser humano livre. Seja um empreendedor. E nós precisamos aprender a usar as habilidades da nossa mente para sermos não servos, não escravos, mas mentes livres, autores da nossa própria história. Um forte abraço a todos vocês.